Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de ciências, tá? Na página 114, vocês têm esse título aqui, ó, Cadeia Alimentar. Nós vamos entender quem são os produtores, os consumidores e os decompositores, tá? Produtor são somente as plantas. Por que somente as plantas? Porque elas fazem a fotossíntese e com isso elas produzem o próprio alimento. Então, elas não se alimentam de outros seres. Então, todas as plantas que existem, todos os vegetais serão os produtores na cadeia alimentar, tá? Todos os tipos de plantas, de vegetais, de flores, de árvore, porque elas produzem os próprios alimentos, elas não se alimentam de algum outro animal, tá bom? Todos os outros animais, inclusive nós seres humanos, somos consumidores, porque nós consumimos outro ser, mesmo que seja a planta, mesmo o coelho, o coelho ele se alimenta somente de vegetais porque ele é herbívoro, mas ele consome a planta. Se ele consome a planta, ele é consumidor. Tem os que se alimentam de carne, também somos consumidores. Todos os outros seres são consumidores, tá bom? Então, assim, mesmo quem se alimenta de carne, de vegetais, de ovos, de carnes e ovos e vegetais, todos os tipos que se alimentam de outro ser, seja ele carne ou não, são consumidores, tá? E aí eu tenho os decompositores. Os decompositores são aqueles seres que eles fazem a faxina quando tudo acaba. Por exemplo, são aqueles que fazem o consumo dos restos, como por exemplo, aquelas bactérias e fungos que decompõem os alimentos, que fazem com que eles estragam, sumam e voltem para a natureza, ok? Por exemplo, quando morre um passarinho, tá? Ele vai ficar lá em cima da terra. Com o tempo, as bactérias e os fungos irão decompor esse passarinho, fazendo com que ele vire nutrientes para a terra, para que nasça uma nova planta, para que outro animal herbívoro se alimente, para que um carnívoro se alimente dele. Vocês perceberam que é um ciclo, tá? Os consumidores, eles podem ser divididos em três partes: herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros são todos aqueles que só comem vegetais, tá? Bois, vacas, coelhos, todos aqueles que não se alimentam de carne nenhuma, somente vegetais. Carnívoros são todos aqueles que se alimentam de carne, por exemplo, aqueles que caçam e comem, por exemplo, o leão, tigre, certo? Esses animais que se alimentam somente de carne e caçam sua própria carne, tá bom? Onívoros são aqueles seres que se alimentam tanto de vegetais como carne, como nós. A gente pode comer carne, mas a gente come folhas, a gente come alface, a gente come frutas, a gente come legumes. Somos onívoros, comemos todos os tipos de alimentos. E alguns outros, como galinha, gambá, elas também comem tanto carne como vegetais, tá bom? Vocês vão fazer algumas atividades, certo? Falando sobre isso. E depois vocês vão encontrar isso aqui, ó. Teia alimentar, que é aquilo que eu falei para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui uma ilustração. Eu tenho uma planta e um pássaro se alimenta dessa planta, tá? Aí eu tenho um pássaro maior que se alimenta desse pássaro menor. Aí eu tenho uma cobra que pode se alimentar desse pássaro maior. Aí eu tenho, chegou no último animal, por exemplo, ninguém vai comer essa cobra. Quando ela morrer, o que vai acontecer? Os restos dela vão ser decompostos por fungos e bactérias e ela vai voltar para a terra para fazer a nutrição dessa terra e vai surgir uma nova planta. Isso é teia alimentar. É como esses seres se relacionam, tá? E nem sempre um vai se alimentar só de um. Um ser carnívoro, ele pode se alimentar de vários outros seres, tá bom? Estudem essas páginas e façam essas atividades. A gente ainda vai falar sobre isso nas próximas aulas. Tchau, tchau!